desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como o aguaceiro da grama. Amém. A primeira parte termina com a oração de coleta, que é o Oremos, e logo em seguida então vem a liturgia da palavra, que é a segunda parte. Após o amendo da coleta, a comunidade senta-se, aguardando antes o presidente dirigir-se à sua cadeira. A Eucaristia é o mistério de nossa fé, e a fé vem pela palavra de Deus. Podemos ver em Romanos 10, 14, que daí a importância da pregação abrangida pela liturgia da palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. A palavra de Deus não é para ser apenas lida, mas proclamada solenemente. A fé entra pelo ouvido. As leituras das missas dominicais, elas variam a cada ano, repetindo-se a cada 3 anos. São os chamados anos A, ano B e ano C. Em cada ano meditamos o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente. O Evangelho segundo João intercala-se durante o ano em momentos fortes, em momentos especiais de festa, celebrações especiais. Os 3 primeiros evangelhos fazem como que uma sinopse dos fatos acerca da vida de Jesus. São por isso chamados de sinóticos. O evangelho escrito por São João focaliza outros fatos e palavras de Jesus, destacando sua divindade e penetrando mais o mistério do Filho de Deus. A liturgia da palavra é tão importante quanto a liturgia eucarística e deve ter um lugar reservado para a proclamação, a mesa da palavra, nós chamamos de ambão. A primeira leitura, em geral, é tirada do Antigo Testamento, onde se encontra o passado remoto da história da salvação. Em alguns tempos litúrgicos também são tiradas de outros livros do Novo Testamento que não sejam os evangelhos. Então o salmo responsorial que nós dizemos é uma resposta cantada ou recitada à mensagem proclamada. Ela é condizente com a mensagem que nós acabamos de ouvir da primeira leitura. Ou ainda uma oração da leitura, ajudando o povo a rezar e a meditar na palavra de Deus que acabou de ser proclamada. Não pode ser substituída por outros cânticos que não sejam inspirados no salmo previsto. A segunda leitura, em geral, é uma carta retirada do Novo Testamento, só é proclamada em missas dominicais ou de dias festivos. Portanto, nas missas do dia a dia não temos 2 leituras, a não ser em um dia especial de uma festa especial. Assim, a liturgia da palavra, no decorrer das missas do ano, nos dá uma visão de toda a história da salvação, recordando quase toda a Bíblia. Em pouco tempo, 4, 5, 6 anos, nós podemos conhecer quase toda a Bíblia. O canto de aclamação é Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele se torna presente na proclamação do Evangelho. Aclamar é aplaudir com alegria. Então, o canto de aclamação ao Evangelho é uma espécie de aplausos para o Senhor que vai nos falar, que quer nos falar ao coração. Pode ser antecedido por um breve comentário, não é uma homilia, que não deve antecipar o que vai ser dito no Evangelho, convidando e motivando a Assembleia para ouvir o Evangelho. Então, o canto tem que somente falar daquilo que o Evangelho vai nos dizer, e o comentário deve estar nesse mesmo sentido. Nós vemos nas missas que tem às vezes uns comentários
E esse comentário está embasado na palavra de Deus e chamando a Assembleia a ouvir esta mesma palavra. Na Quaresma e no Advento, o canto não contém o Aleluia. O Aleluia não contém porque estamos à expectativa do nascimento e depois da ressurreição de Cristo, do processo todo que ele passou para que chegasse à ressurreição. E aqui vem em seguida a proclamação do Evangelho. Antes da proclamação do Evangelho, pode-se fazer uma procissão com a Bíblia, ou o lecionário e as velas, para se dar mais destaque ao anúncio da palavra de Jesus. 2 ministros ou acólitos também podem segurar uma vela em cada lado do ambão, aonde se proclama o Evangelho. O diácono, e na falta deste o padre, proclama em um lugar mais elevado, para ser visto e ouvido por toda a Assembleia, que deve estar em pé, numa atitude de expectativa para ouvir a mensagem. É como se o próprio Jesus se colocasse diante de nós para nos falar do que mais nos interessa. É Jesus que está, pela voz do diácono ou do sacerdote, proclamando a palavra. E iniciamos assim a proclamação. O Senhor esteja convosco, traçando uma cruz no livro, e todos respondem, Ele está no meio de nós. E aí se diz Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, segundo João, segundo Mateus, o segundo Marcos, que são os 4 evangelhos. E todos devem responder, glória a vós, Senhor. Dizendo glória a vós, Senhor, nós estamos dizendo que acreditamos que Cristo venceu a morte, está vivo e ressuscitado no meio de nós. E ao final do Evangelho, o padre ou o diácono diz palavra da salvação e beija a Bíblia, e todos respondem glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Lucas 11, 28. Então, o padre aí começa a homilia, a pregação. E a pregação ela tem 3 pontos fundamentais, que é o texto que foi lido, o contexto em que foi escrito e o pretexto, como vivia a comunidade antes da palavra ser escrita, como vivia a comunidade na época em que foi proclamada esta palavra. É a interpretação de uma profecia ou a explicação dos textos bíblicos, das leituras proclamadas. Deveria-se falar das 4 leituras que foram proclamadas, que é a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Os próprios apóstolos, depois de ouvirem as parábolas, pediam a Jesus que lhes explicasse o que eles queriam dizer. Assim, também é o povo de Deus que precisa de alguém que lhes explique as Escrituras, do mesmo modo que Filipe explicou ao ministro da rainha Cadence, da Etiópia, uma passagem do Antigo Testamento. Ouvindo que lia o profeta Isaías, disse-lhe, porventura entendes o que lês? Ele respondeu, como é que vou entender se ninguém me explica? Essa passagem está em Atos 8, 30 a 31. As Escrituras não são de simples compreensão e não estão sujeitas a interpretações particulares, mas tão somente da Igreja que Cristo fundou, sob o primado de Pedro. Pois antes de tudo, deveis saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia se proferiu por vontade humana, mas foi pelo impulso do Espírito Santo que homens falaram da parte de Deus. Está na segunda carta de Pedro 1, 20 a 21. É o que ele faz em todas as epístolas em que vem tratar do assunto. Nelas há alguns pontos de difícil inteligência que homens ignorantes e sem firmeza deturpam, não menos que as demais escrituras,
para sua própria perdição. Deturpam a Escritura, quer dizer, falam o que elas não são, o que elas não explicam, o que elas nos dizem. Isso está na carta de Pedro 3, na segunda carta de Pedro 3, versículo 16. Além do que a Bíblia não é uma única fonte de doutrina para o cristão, mas inclusive a tradição oral e escrita e o magistério da igreja fundada por Jesus. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Está em João 21, 25. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta, segundo a Tessalonicenses 2:15. Depois, então, de ter feito a explicação do Evangelho, vem a profissão de fé, o reconhecimento nosso que Deus está conosco, então que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele. Eu creio, existem dois textos diferentes para a profissão de fé, o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. Então, esses dois creios, em momentos especiais, normalmente se reza o simples, mas em momentos especiais se reza o creio niceno, que é aquele que os apóstolos aprenderam a rezar. O primeiro vem do tempo dos apóstolos, é um resumo das verdades de fé professada pelos primeiros cristãos. É também mais curto e mais recitado nas missas no Brasil. O símbolo niceno-constantinopolitano surgiu no século IV a partir da heresia de Ário, que em sua heresia, negação da verdade de fé, diz que Jesus era apenas homem, não Deus, como hoje o fazem os espíritas e os testemunhas de Jeová. Então a Igreja, no Concílio de Niceia, no ano 325, colocou no creio algumas palavras a mais, acentuando a divindade de Jesus. Então, o creio é a oração professada por nós. Dizemos que Deus é nosso Pai, é todo-poderoso, é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, em que nós confessamos que sim, acreditamos e também cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E assim por diante. Eu creio que os apóstolos, ou melhor, no século IV, foi proferido para confirmar a divindade de Jesus. Depois, em seguida, vem a oração dos fiéis, a oração universal. No início da missa existe a oração de coleta, uma oração presidencial breve, a fim de colocar a Assembleia em clima de fé para ouvir a palavra de Deus. A oração dos fiéis é um espaço mais abrangente para que os fiéis coloquem publicamente suas intenções após ouvirem a palavra de Deus e de professarem a fé nele, na palavra. Nós colocamos em suas mãos as nossas preces de modo oficial e coletivo. Nessa oração, o povo exerce sua função sacerdotal, suplicando por todos os homens, incluindo as seguintes intenções: pela necessidade da Igreja e do Papa, pelos governantes, legisladores e magistrados, pelos que sofrem qualquer necessidade, especialmente pelos doentes e pelas necessidades da comunidade local. Aqui, então, a equipe de liturgia deve tomar a iniciativa de ver as intenções da comunidade incluídas na oração, possibilitando que a fé expresse algo mais concreto e vivencial. O que não se pode fazer na missa são as orações particulares, como leitura de livros piedosos, novenas e o terço. Na oração dos fiéis,
A introdução e a conclusão são feitas pelo presidente. As outras preces são feitas pelos fiéis, em voz alta, expressando a fé viva e a alegria de toda a comunidade, unidade num só coração e numa só alma. Durante a oração dos fiéis, todos ficam de pé, a posição própria do orante e como rezavam as primeiras comunidades. Até aqui então vai a segunda parte, que se chama Liturgia da Palavra, com todos esses elementos importantes para que nós possamos receber uma mensagem maravilhosa para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe você. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama.